tua voz eu quero, e neste mesmo som. Grato a Deus por mais uma terça-feira, pois para o mundo é diferente, mas para a gente, glória a Deus, estamos aqui sentindo a presença do Senhor e gozando da verdadeira felicidade. Pois bom é estar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor é a verdadeira alegria, pois lá fora nós vemos, irmãos, que muitos estão curtindo esta felicidade passageira, como diz, amanhã é a quarta-feira que é a cinza, é o pó, glória a Deus, mas nós estamos aqui de posse de vitória porque Jesus, Ele teve um encontro conosco, tirou do lamaçal do pecado e nós estamos aqui para sentir a presença do Senhor, glória a Deus. E estamos aqui, irmãos, sentindo a verdadeira alegria que é a presença do Senhor. Glória a Deus. Por isso estamos felizes, irmãos, de estar num culto de doutrina, um culto de ensinamento da parte do Senhor, vivendo e andando pela palavra de Cristo. Meus irmãos, sem mais delongas, pois as horas já nos permitem, irei deixar aqui um versículo da parte do Senhor, que se encontra fugindo um pouco da leitura oficial, onde fizemos no Salmo 149, mas o Senhor tem colocado uma palavra em nossos corações, que se encontra em Mateus, capítulo de número 14. Para ganharmos tempo, os irmãos, vamos ler o versículo de número 29 e o 30. O epígrafe do texto de Jesus anda por cima do mar ou das águas. Mas, irmãos, e diz assim a palavra do Senhor, no versículo 29 do capítulo 14 de Mateus. E ele disse: vem, e Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir começando a ir afundar, e chamou dizendo: Senhor, salva-me. Meus irmãos, pois bem sabemos, é um versículo muito conhecido da amada igreja, onde os irmãos que estão aqui ao meu derredor já pregaram, já ensinaram, mas a palavra do Senhor, ela se faz nova a cada momento em nossas vidas. E nós vemos, irmãos, que este versículo de número 14, no capítulo 14, nós vemos que Jesus, ele tem um encontro novamente com seus discípulos. Nós vemos, irmãos, que o versículo de número 22 diz assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Nós vemos, irmãos, que Jesus, nessa ocasião, ele ordena assim os seus discípulos ir para outro lado, ir para outra banda. E ele ficou para despedir a multidão. Mas sabemos, irmãos, que Jesus, ele é o mesmo, glória a Deus, na ausência e na presença. Exaltado e engrandecido seja o nome de Jesus. Mas como assim, se a palavra do Senhor diz que ele é onisciente, onipresente? Sim, irmãos, Jesus, glória a Deus, nós vemos pela sua palavra que há momento que Jesus não precisou ir, glória a Deus, aquele que estava precisando de um milagre, mas só a sua palavra, glória a Deus, ele operou milagre. Nós vemos, irmãos, que há momento que Jesus ele foi, glória a Deus, e há momento que Jesus só mandou uma palavra, porque ele
é poderoso, Ele é fiel, glória a Deus, e Ele pode fazer milagres. Exaltado e agradecido seja o nome de Jesus. Da mesma forma, irmãos, trazendo para nós, para a nossa vida, glória a Deus, há momento que Deus ele fala conosco. Glória a Deus. Há momento que Deus ele faz promessa, mas também há momento que Deus opera milagre e nós não conseguimos nem entender porque ele é providência em nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, passamos por algumas situações, glória a Deus, que ninguém ao nosso redor sabe ainda, mas os nossos corações sabem o que nós estamos passando, e quando menos esperamos, Jesus ele opera um milagre. Há momento, irmãos, que não precisa, glória a Deus, eu pedi a oração a alguns irmãos, ou fazer menção para alguém, porque Jesus, ele vai lá intervir, ele opera um milagre. Eu digo aqui, irmãos, que nós vemos a providência do Senhor, glória a Deus, que nós vemos uma quarta-feira estarmos aqui, as irmãs que frequentam o culto de oração na quarta-feira. Uma vez eu cheguei aqui e disse: irmã, eu peço oração, amada igreja, para Deus resolver um processo, glória a Deus. E as irmãs assim oraram, e quando foi no outro dia, Deus resolveu. E aqui, irmão, as irmãs e os irmãos que estavam aqui, nessa quarta-feira, passando-se 15 dias, eu cheguei e fiz um novo pedido: irmã, peço à igreja que ore, para que Deus resolva um problema, glória a Deus. E quando foi na quinta-feira, Deus resolveu. Exaltado e agradecido seja o nome de Jesus. Mas por que, irmãos, eu digo isso? Porque há momento que é preciso, glória a Deus, recorrer à amada igreja para pedir a oração, mas há momento que Deus quer marcar um encontro contigo, que é só você e Ele. Glória a Deus. Mas, irmãos, por que o irmão está falando dentro desse contexto? Porque nós vemos que o Senhor, ele ordenou os discípulos ir para outra banda. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, que quando o Senhor, ele nos ordena fazer a obra, ele se responsabiliza. Mas sabemos que entre esse intermédio de chegar aonde Jesus está e ir para onde ele está mandando, tempestade vai se levantar. Mas temos que lembrar, neste momento da tempestade, quem foi que ordenou nós irmos. Exaltado e agradecido seja o nome de Jesus. É da mesma forma, irmãos, no Velho Testamento, onde Deus, ele ordena a Moisés tirar o povo do Egito. Glória a Deus, o povo sabia que o Deus Todo-Poderoso poderia fazer, e havia a promessa. E levanta Moisés, e Moisés tira o povo do Egito. Mas quando o povo está no Egito, aleluia, quando o povo está no deserto, começa a vir a dificuldade, começa a vir a murmuração e dizer: será que vamos chegar? Será que foi Deus mesmo que ordenou? Glória a Deus. Mas em nenhum momento Deus ele estava com o povo, ele deixou o povo ausente, porque ele é um Deus presente. E quando o povo sentia assim a necessidade, quando vinha a murmuração no seu coração, glória a Deus, Deus fazia prodígio. Quando o sol estava queimando, Deus mandava uma coluna, glória a Deus, uma nuvem para guiar o seu povo. Quando, glória a Deus, o frio vinha assolar o povo, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer. E quando o povo, irmãos, estava assim, com fome, Deus providenciava alimento. Glória a Deus, Ele nunca nos deixou só. Sempre está conosco. Mas mesmo assim, irmãos, quando o povo, glória a Deus, chega diante do mar,
a murmuração vem novamente. Glória a Deus. E agora? O mar está à nossa frente e Faraó vem atrás. Glória a Deus. O que será de mim? Glória a Deus. O que será? E Deus mais uma vez mostra a providência. E Moisés toca, glória a Deus, no mar. E o mar se abre e o povo passa ao pé enxuto e vê a providência de Deus. Mas, irmãos, para alcançar Canaã, glória a Deus, tem que acreditar nos milagres do Senhor. Tem que estar firme, glória a Deus. Em meio à tribulação, em meio entre o Mar Vermelho e Faraó, precisamos saber que há um Deus no céu que vela pela minha e a tua vida. Glória a Deus. Mas voltando, irmãos, para o capítulo de número 14, nós vemos que os discípulos do Senhor estavam no barco e novamente se levanta uma tempestade e o mar fica bravo, balança o barco para lá e para cá. Glória a Deus. Creio que muitos ali, irmãos, temeram, dizendo, mas uma tempestade, esse barco vai afundar, não vamos chegar no destino onde Deus tem nos mandado. Glória a Deus, mas temos que crer naquele que nos enviou. Glória a Deus. Exaltado e agradecido seja o nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque vai levantar tempestade, vai levantar dificuldade, mas temos que crer naquele que é o dono da obra. Glória a Deus. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus foi exemplo disso. Glória a Deus. Quando ele pregava, muitos murmuravam. Muitos se levantavam contra ele, mas mesmo assim ele permanecia, glória a Deus, pregando o seu evangelho. E nós vemos, irmãos, que Pedro, neste momento, quando estava em meio a esta situação, e a Bíblia diz, mas a quarta vigília da noite, glória a Deus, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Glória a Deus. Aí nós vemos, irmãos, que o vento é forte, o mar está bravo e é chegada a noite. Glória a Deus. Um cenário, irmãos, nada favorável. Glória a Deus. Às vezes estamos nessa situação. O vento está forte, o mar está bravo e é chegado a noite. Mas não te preocupa, porque Jesus, ele vem por cima do mar. Aleluia. Exaltado e agradecido seja o nome de Jesus. E quando nós trazemos, irmãos, esse contexto, que para aqueles discípulos, glória a Deus, o problema era o vento forte, glória a Deus, o mar agitado e à noite, Jesus vem por cima desses problemas. A solução para a tua vida. Glória a Deus. A solução, glória a Deus, para este problema. E nós vemos, irmãos, que quando os discípulos viram Jesus caminhando por cima do mar, e os dos seus discípulos vendo caminhando por cima do mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Exaltado e agradecido seja o nome de Jesus. Os discípulos, irmãos, obedeceram a ordem do Senhor, que era para sair e ir para o outro lado. Glória a Deus, exaltado e agradecido seja o nome de Jesus. Mas a tempestade assolou o barco. Veio, glória a Deus, o sobrenatural, que veio se levantando contra aqueles homens. Mas eram homens
que andava com Jesus, que estava obedecendo o ide do Senhor. E o que eu trago com isso, irmãos, é que em meio à nossa trajetória, enquanto estivermos aqui, iremos passar por dificuldade, iremos passar por vento forte, iremos passar, glória a Deus, por mar agitado, por noites escuras, mas tenha certeza que há um Deus do céu que está conosco em meio a toda essa turbulência em tua vida. Exaltado e agradecido seja o nome de Jesus. Aí nós vemos, irmãos, que quando os discípulos viram Jesus andando por cima do mar, temeram, porque o vento já era forte. Já chegada a noite, o mar agitado, e agora vem um ser andando por cima das águas, o que é isso? Exaltado e agradecido seja o nome de Jesus. Precisamos conhecer aquele que nos chamou. Jesus disse, vai, glória a Deus. Mas eu tenho certeza que o vai de Jesus é diferente dos homens. Porque o homem pode dizer, vai, que depois eu chego. Glória a Deus. E Jesus está dizendo, vai, que eu vou acompanhando. A diferença é essa, irmãos. É que em meio a ele, despedindo a multidão, mas ele sabia que os seus filhos estavam no meio do mar. Estava passando por dificuldade. Glória a Deus. Esta é a diferença do crente, que confia no Senhor. Glória a Deus, é saber que Jesus está mandando você ir fazer a obra e você não está só nesta caminhada. É Jesus dizendo, olha, vai meu filho, vai minha filha, mas eu estou te assistindo. Você não está só. Mesmo que o mar venha se levantar contra a tua vida, mas eu estou acompanhando os teus passos. Eu sei a tua limitação. Eu sei aonde tu pode chegar. E quando você estiver querendo entregar algo, eu chego no meio da tempestade e pego na tua mão e digo, eu estou contigo. Para você saber que há um Deus que vela pelas nossas vidas. E nós vemos, irmãos, que Pedro, quando ele vê Jesus andando, glória a Deus, por cima do mar, como o versículo 29 diz, e disse, glória a Deus, versículo 28 diz assim, respondeu Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Não é a palavra, irmão, que está dizendo isso, mas me permita, glória a Deus. Imagine, irmãos, aquela situação. Os discípulos acho que olharam para Pedro e disseram, mas Pedro vai fazer isso mesmo, Pedro? Numa situação dessa, Pedro. Glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, você teve que tomar uma atitude, glória a Deus, que alguém olhou para você e disse assim, tu vai fazer isso mesmo? É nada propício para ti. A chance de dar errado é 99%. Tu vai fazer isso mesmo? Glória a Deus. E você diz, eu vou fazer. Porque eu sinto do Senhor. Glória a Deus. Mas temos que saber aquele quem mandou você ir. Glória a Deus. E Pedro, irmão, mesmo em meio à situação, glória a Deus, passando por tudo isto, Pedro disse, Senhor, se tu és, é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. E Jesus disse, Pedro, vem. E Pedro desce daquele barco. Em meio a toda esta situação, Pedro começa a andar por cima das águas. E o mais interessante, irmãos, que a Bíblia relata que Pedro anda por cima das águas. Eu creio, irmãos, que os discípulos olharam assim e disseram, é Pedro mesmo que vai por cima das águas? Será que é Pedro mesmo? E Jesus, vem Pedro. E Pedro começa a andar. Glória a Deus. Creio irmãos, olhando para a palavra, olhando os olhos da fé,
Glória a Deus. Pedro poderia olhar para qualquer um de nós e dizer assim: eu andei por cima das águas. Glória a Deus. Mas, irmãos, ainda mais do que isso, era Pedro dizendo: olha, Senhor, se tu, glória a Deus, me concedeu ir ter contigo, eu vou, Senhor. É confiança na palavra de Cristo. Glória a Deus. É confiança naquele que nos chamou. Aleluia. Glória a Deus. Era Pedro dizendo: olha, Senhor, eu não consigo andar por cima das águas, mas se a tua palavra, se tu lançar uma palavra para eu ir ter contigo, eu vou, Senhor. Glória a Deus. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro começa a andar por cima das águas, mas o vento e a noite, glória a Deus, e o mar agitado, Pedro começa a sentir o vento passando sobre ele, as águas agitadas, a noite escura, e começa a afundar. Glória a Deus. Mas Jesus de Nazaré, glória a Deus, estava com Pedro. Glória a Deus. Exaltado e agradecido seja o nome de Jesus. E nós vemos, irmãos, que a palavra é clara. E Pedro começou a afundar. Nós vemos, irmãos, que quando vamos, irmãos, os irmãos aqui que vai na piscina, na praia, glória a Deus, quando a gente pisa na água, a gente afunda de uma vez. Glória a Deus. Mas quando Jesus está no negócio, irmãos, o crente anda por cima das águas, e quando ele pensa em afundar, ele vai afundando gradativamente. Glória a Deus. E é até onde Jesus permite. Glória a Deus. E quando Pedro começou a afundar, Jesus disse: olha, Pedro, se apavora não, que a minha mão está aqui para te segurar. Exaltado e agradecido seja o nome de Jesus. Jesus estende as mãos, levanta Pedro e leva Pedro, vamos para um lugar seguro, vamos lá para o barco. E todos aqueles que viram aquela cena, glória a Deus, olharam para Pedro, glória a Deus, e viram que Jesus, ele é poderoso e ele se responsabiliza, glória a Deus, quando manda, nós fazemos a obra dele. Glória a Deus. Quem sabe que você está nessa mesma situação. O Senhor te chamou, te capacitou, mas o mar está bravio. Glória a Deus, o vento está forte, a noite chegou, glória a Deus, mas não te preocupa, que Jesus, glória a Deus, ele conhece a tua estrutura. Glória a Deus, não te apavora, porque quem mandou você ir fazer a obra do Senhor é bem maior do que os teus problemas. E quando você pensa, glória a Deus, que não vai conseguir, lembre que a mão forte está ao teu lado para te segurar. Há momentos, irmãos, que precisamos passar por certa dificuldade, por certas provações, glória a Deus, para chegarmos mais perto do Senhor. Nós vemos que, por esse texto, nós vemos que Pedro, ele foi ter com o Senhor. Mas ele começou gradativamente a afundar, mas o Senhor, ele levantou Pedro, pegou pela sua mão e levou a um lugar seguro. E Pedro, irmãos, tirando a conclusão desse texto, nós vemos que Pedro, ele tem uma bela história para contar, glória a Deus. Porque a Bíblia relata que Pedro, glória a Deus, fora Jesus, andou por cima das águas. Precisamos, assim, ter como Pedro, glória a Deus, a ousadia de fazer a obra do Senhor. Nós vemos que, mesmo pela nossa pequenez, mesmo que não podemos fazer nada porque somos pequenos, mas temos que lembrar que o nosso Pai, ele é maior do que todas as nossas coisas, todas essas coisas. Mesmo em meio à dificuldade, sabemos que o propósito é maior, porque foi este propósito, glória a Deus, que resgatou vida, transformou vida, glória a Deus, pelo Evangelho de Jesus.
Por isso, hoje, em plena terça-feira, aonde é comemorada a festa da carne, mas o sangue de Jesus nos alcançou e trouxe aqui, no dia de terça-feira, para ouvirmos a palavra e dizer: olha, não desfalece, a caminhada está pesada, mas o sangue de Jesus nos alcançou. A mão forte ainda está estendida sobre a nossa vida. Não te preocupa, nesta caminhada, como Pedro andou sobre as águas, você não está sozinho. E quando você faltar as forças, pensar que vai afundar, a mão de Jesus, ela vai te alcançar. Exaltado e engrandecido seja o nome de Jesus. Que Deus, irmãos, nos abençoe e que possamos a cada momento lembrar, glória a Deus. A palavra do Senhor ainda diz, glória a Deus, que Pedro, glória a Deus, ele, quando viu o mar assim afrontar, o vento forte, Pedro temeu, ele teve medo, glória a Deus. E nós vemos que Jesus, ele estende as suas mãos. E da mesma forma, irmão, nós vemos que há momento na nossa trajetória que temos medo. A fé fica bem pequenininha. Nós não vemos expectativa, glória a Deus. Mas a palavra do Senhor diz um versículo muito maravilhoso, para que nós possamos confiar nele. Glória a Deus. Primeiro, entrega teu caminho ao Senhor, entregamos. Confia nele. Glória a Deus. E o mais ele fará. Então só confia. Só confia. Porque Pedro, quando começou a afundar, Jesus, ele estava ao lado de Pedro, para não deixar Pedro afundar. Da mesma forma, Jesus, ele está conosco. Glória a Deus em nossa trajetória. E que Deus nos abençoe. Deus. Meus irmãos, no Salmo 6, a gente falamos no Salmo 5, semana passada. E hoje a gente dividiu o tempo com os irmãos por necessidade nossa. E também da gente precisar ouvir os irmãos trazerem uma palavra, que isso aí é desenvolver os obreiros da casa de Deus. Salmo 6 diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Glória a Deus. Este salmo de número 6, o salmo de Davi, ele mostra uma expressão maravilhosa da parte de Davi, onde alguns comentaristas dizem que nesse salmo Davi usou um instrumento de 8 cordas quando ele adorava a Deus em momentos difíceis da sua vida. E quando ele diz ao Senhor: não me repreendas na tua ira. O salmista, ele tinha um conhecimento tão profundo de Deus, que quando Deus se irava, Deus agia da forma que Deus queria e quer. Por isso ele usa essa expressão com ele e diz a Deus para que Deus não repreenda na sua ira. Às vezes a gente, como homem, como ser humano, tem vontade de repreender, né, na ira. Não é uma ira igual a de Deus. A ira de Deus é coisa séria, né? E o salmista sabia aqui e rogava a Deus para que Deus não o repreendesse na sua ira. E o que ele buscava de Deus? Buscava de Deus a misericórdia de Deus. Buscava de Deus que Deus repreendesse ele
nos seus erros, mas não usasse a sua ira. Já pensou? Isso aqui é um tipo de acordo que o salmista ele fazia com Deus, não é? Ele diz assim, ó: nem me castigues no teu furor. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, e sara-me. Uns pontos principal da vida do salmista aqui. Primeiro, ele pedia a misericórdia de Deus e mostrava a Deus as suas fraquezas. E pedia que Deus o sarasse. Isso aqui fala de humilhação, de pedido de perdão, no momento de angústia, no momento difícil, que ele estava ferido, mas que precisava do favor de Deus. Não existe nada melhor do que o cristão buscar o favor de Deus. E ele diz aqui, irmão, sara-me, porque ele estava ferido. E esta ferida aqui de Davi não era uma ferida de espada, não era uma ferida de uma queda, de um acidente, mas era uma ferida muito profunda que é chamada ferida da alma. E a ferida da alma, irmãos, não tem nada, remédio que venha curar a ferida da alma, se não for a misericórdia de Deus, o consolo de Deus. E uma ferida na alma, ela pode ser causada por alguém que está perto de nós, por alguém que está longe, por uma palavra, por um desprezo, por uma perseguição. Uma palavra que a gente pode dizer a outro e achar que não foi nada, mas pegou você de um momento de surpresa e feriu a alma. E como sarar essa ferida? O salmista diz aqui que esta ferida já estava atingindo os seus ossos. Estava muito profundo isso aí. E a gente sabe, irmãos, que trazer uma palavra para outro que venha lhe ferir é muito fácil. Alguém chegar e dizer aquela palavra e você suportar aquilo ali, ficar calado, chegar para Deus e pedir misericórdia a Deus por você e por ele. Mas ele diz assim, irmãos, ó, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Essa ferida estava perturbando até os ossos dele. Inquietação, angústia. Estava sem sossego. Alguém que fere assim, é por mim, estou nem aí. Mas quem é ferido sabe. Né? Quem é ferido sabe. E um dia eu fui ferido no meio em um culto. Eu estava em um culto e alguém não me viu lá no culto. A pessoa que estava na frente do trabalho não me viu no culto. Acho que ele entrou cego naquele dia. Não me viu e trouxe uma palavra e ainda usou o meu nome. Mas quando ele olhou assim para a direita que me viu, ficou sem saber o que fazer. Aí no meu coração disse assim, se eu tiver oportunidade, eu vou desmanchar tudo que ele disse. Vou desmanchar tudo que ele disse. Era o desejo do homem. Mas quando foi no final do culto, foi me dada a oportunidade para fazer a oração. Quando eu levantei, eu disse assim, eu vou desmanchar tudo agora. Fiquei ferido. E a gente teve vontade de revogar, de levar, né?
Mas quando eu levantei, o Senhor falou assim, não diga nada. E eu caminhando, dizia assim, não diga nada, não diga nada, não diga nada. E eu cheguei lá na frente, fiz oração, e a igreja toda assim, ó, suspensa, me olhando, eu orei e vim para casa. Isso é chamado de controle emocional, que o crente precisa ter para não revidar as feridas quando a gente somos feridos. Senão vai virar uma bola de neve. Vai dizer um ele de outro, você de outra. Mas a gente suportar isso aí calado e fazer, como disse o salmista, sara-me, Senhor. É sério isso aí. E sabe quem dá a resposta de tudo isso? É Deus. E eu preciso contar isso aqui hoje à noite, nesse pedacinho de tempo que a gente tem, que um dia alguém levantou contra mim de uma maneira tão terrível, uma tempestade, foram muitas tempestades, irmão. E interessante que quando a tempestade se levanta, a primeira coisa que o cristão que estava lá no deserto fazia era cobrir o quê? Cobrir os olhos, cobrir a boca, para que a poeira não atingisse os olhos, que ele não pudesse engolir aquela poeira, se enrolava e caminhar. Que às vezes a tempestade levanta, a gente quer se esconder, faz assim, ó. Já quer vender até o paletó. Quero comprar um paletó, eu estou com 2 paletó em casa, eu vou vender. Não quero ser mais nada na igreja não. Misericórdia, Deus. Acontece isso. Quer vender o paletó até aos pescadores. Pescador gosta de paletó para pescar. Às vezes a aflição vem, já quer vender o paletó, quer abandonar tudo, quer entregar tudo. Mas a resposta vem de Deus. É Deus que dá a resposta, irmão. E eu chego na igreja um dia, 8 horas da noite. Vou dizer uma palavra que eu nunca disse, está mais sendo gravado. Que eu nunca disse em lugar nenhum. Aquele que levantou, que feriu a alma, outro já foi outro. E estava orando no culto, fazendo oração depois da leitura quando eu cheguei. E quando ele foi orar, eu não tive nem força de entrar na igreja, irmão. Porque Deus faz com que aquele que se levanta contra mim, contra você, com a própria boca dele, é que ele vai te exaltar. E ele na oração dizia assim, ó, orava por mim, dizia assim, oramos pelo presbítero Roberto Amaro, porque ele tem ensinado coisas nessa igreja que eu nunca tinha visto. Deus, ele faz mudar o quadro daquele que se levanta, que fere a nossa alma, que machuca, que pisa. Ele pode estar do nosso lado, pode estar longe, mas um dia Deus vai fazer ele voltar para exaltar aquele que ele machucou, irmão. Deus faz isso. Olha como a igreja se calou. Deus faz isso. E quando alguém te ferir, que ferir a alma, não vá revidar, diga assim, Senhor, sara a minha alma, porque até nos ossos estão doendo. Aí ele vai sarar, estou aqui pertinho. E só quem tem um bálsamo que sara a ferida na alma é Deus. Não tem raio-x, não tem ultrassom que vai encontrar a ferida, não tem remédio que cure, mas quando a gente entrega a Deus, Deus muda o quadro, irmão. E ele diz aqui, olha, e ele mostra aqui, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Aí Jó estava lá, caco de telha para se coçar, sem dinheiro, sem filho, sem nada. Mas tinha 3 amigos que acusavam ele. Confessa aí, Jó, diga alguma coisa aí, Jó. Por que está passando por esse mal tão grande aí?
Por que está passando por essa aflição, Jó? Confessa, diz alguma coisa, o que fizeste contra Deus. Nem sempre as enfermidades que está sobre alguém, irmão, é pecado, é desobediência, mas é provação de Deus. Eu ia passando ali de frente do hospital, ali daquela pracinha do hospital ali. Aí ia passando uma serva do Senhor com o esposo dela doentinho. Aí uma irmã estava assim de lado e falou assim, está na oficina de Jeová lá. Ah, que coisa séria. Disse que o irmãozinho estava na oficina de Jeová. E se está na oficina de Jeová é muito bom. Não é não? Mas no pensamento dela era a aprovação de Deus. Deus estava machucando. Mas não é assim não. No pensamento humano há sempre uma ligação das enfermidades com o erro, mas não é. Que Deus, Ele faz como Ele quer. Deus é absoluto. Eu dizia semana ao irmão, Deus, Ele é absoluto, não pede conselho a ninguém quando Ele quer fazer, quando Ele quer agir, quando Ele quer mudar, quando Ele quer fazer, do jeito dele Ele faz, irmão. E creio aqui que o salmista buscava uma solução para a sua ferida. E ele diz assim, até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Ele diz, até quando tu vai deixar que eu passe por isso? Já orou assim alguma vez? Tu vai deixar assim, eu começo o dia acordado. Que a noite passe eu aqui com essa perturbação na minha mente. Que às vezes a gente não é nem o inimigo da nossa alma, mas é perturbação que vem na nossa mente, como humano e fraco como somos, nos perturba, irmão. Mas a gente tem que buscar o socorro de Deus. Buscar o socorro de Deus. E disse assim, até quando eu vou ficar perturbado assim? Entra com o socorro aí, meu Deus. Me ajuda. Faz alguma coisa aí, faz um socorro. E a gente olha aqui, irmãos, que ele diz assim, volta-te, Senhor, e livra a minha alma e salva-me por tua benignidade. Ele estava tão aflito, irmão, que perdeu a graça. Às vezes o crente, ele passa a aflição, ele perde a graça. Perde a força de orar, perde a força de cantar. Não chora. Só faz gemer, olha de um lado para o outro e a perturbação é tão grande, irmão. Mas é esse momento que Deus está esperando a gente se virar para Ele, olhar para o céu e dizer assim, Senhor, preciso do teu socorro. E Ele vai entrar com providência, irmão. E quando o crente ele pede o socorro de Deus, não é aquele socorro assim, mata ele, Senhor. Mata ela, não. Pede o socorro para a gente mesmo, pede para a gente. Nos socorre. E Ele tem socorro. Ele tem a cura para a alma. Ele tem a cura para os ossos, quando está até nos ossos feridos. Jó diz assim, acabou tudo. Ninguém nem se preocupava com Jó. Todo mundo se afastou de Jó. Mas no momento certo, Deus se volta para Jó e dá solução ao seu problema, irmão. E nenhum de nós aqui não fomos feridos nem 1 milímetro pelo que Jó passou. Nenhum. Volta, Senhor. Ele diz, se volta para mim. Ele se sentia já sozinho, em total abandono, mas ele sabia que existe um Deus no céu que ia socorrer ele. Não é assim? Um socorro no céu. Alguém pode desprezar, fazer o que quiser.
pode te caluniar, mas a esperança principal está em Deus. Diga amém. Está em Deus. E ele diz assim, é porque na morte não há lembrança, diz ele aqui, de ti. No sepulcro, quem te louvará? Ele já estava pensando na morte. E ele buscava o socorro de Deus, irmãos. Porque ele não queria descer à sepultura, mas queria ainda louvar ao Senhor. A aflição na vida do salmista estava machucando tanto. Ele disse, Senhor, me socorre, porque lá debaixo da terra, lá, ó, eu não vou conseguir te louvar, não. Eu quero te louvar aqui, ó, com vida. Com vida. Eu quero ter vida para te louvar. Verso 6, só para a gente concluir. Verso 4 diz assim, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. É Ele que faz isso aí, é Ele que sustenta, é Ele que dá força, é Ele que nos guarda, é Ele que socorre. E eu acho lindo porque às vezes levanta uma tempestade tão grande, irmão, na vida da gente, a gente nem acha que tudo está perdido. Mas eu vou sair de um dia de um culto de Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, vou saindo assim. E quando eu cheguei no meio da rua, do outro lado, uma irmã chegou perto de mim e disse assim, eu tive com ele. E disse a ele, não toque no meu. Digo, Jesus, eu ali me olhando ali. Porque já tinha coisa armada, irmão. Mas Deus é quem sabe. As arapucas que se armam contra mim e contra ti, Deus sabe, irmão. Deus é quem sabe o que estão armando contra os seus filhos. Ele é quem vê tudo. Ele nem precisa de um drone para olhar o que está sobre a terra. E Deus tem me falado isso antes. E confirmou ali. Algo que estava tudo preparado quando eu cheguei. Aí tinha um monte de sorriso. Foi abraço, mas o que tinha preparado era outra coisa. Às vezes preparam cova, abre cova. Se prepara com a pá na mão para jogar terra em cima. Mas o Senhor diz assim, não é tempo não. Ainda não é tempo, está na vontade de alguém, mas não é tempo. O que Deus tem preparado é coisa maior, irmãos. O que Deus tem preparado é coisa maior e melhor. Nem se preocupe, porque Deus ele vai fazer o melhor. Vai mandar fechar a cova, fecha a cova aí. Fecha a cova. Fecha a cova aí, suspende as flores. Suspende essa banda de pífaro aí que veio para tocar aí nesse funeral. Suspende aí, porque vai levantar o defunto. Alguém está pensando que você morreu, mas Deus vai fazer você cantar. Vai mandar suspender a banda. Aleluia, ele vai mandar suspender a banda. Que está preparado, ele vai mandar suspender. Amém?